estamos neste mês de maio com uma série de mensagens sobre a família, a mesa. E o pastor Euler, a semana passada, ele falou que a família, que a mesa, né, ela é um projeto de Deus. O fato é que muitas vezes eu e você, com a correria do dia e com tantos afazeres, nós nos encontramos à mesa de forma talvez não muito adequada. Como será que é a forma adequada que nós temos que nos portar à mesa? E nessa noite o tema da nossa conversa, da nossa ministração, é que a mesa cura. Vamos falar comigo? A mesa cura. Amém, glória a Deus. Então, queridos, nós vimos que a mesa, ela não representa apenas uma refeição para estarmos juntos comendo e bebendo. A mesa, ela representa intimidade, ela representa comunhão, ela representa ensino, ela representa cura, ela representa um aconchego, um momento de encontro ali da família. É isso que a mesa representa ou deve representar para cada um de nós. É comum, né, queridos, que toda família tem uma mesa, mas nem toda mesa tem paz. Porque tem pessoas, tem mesas, tem famílias que as pessoas se encontram e neste momento as pessoas estão ali com mágoas guardadas, que só elas sentem. Há palavras ali que estão sendo mal entendidas, palavras que não são resolvidas. Tudo ali, sentimentos escondidos no mais profundo da alma de cada um. Mas a alegria que eu tenho no meu coração é que existe uma esperança contra este cenário. Sabe o que é? Qual que é a nossa esperança, queridos? É que quando o amor de Deus governa a família, a mesa, ela deixa de ser um momento de tensão ali e ela se torna um momento de cura. É cura. E eu quero partilhar com vocês uma história bíblica de 2 Samuel, capítulo 9, e nós vamos descobrir o que aconteceu no relacionamento de Davi e Mefibosete. Vamos ao texto bíblico, então, em nome de Jesus. 2 Samuel 9. Eu estou usando a tradução NVT. Certo dia, Davi perguntou, esse é o rei Davi, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo da casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete respondeu, seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, o Mefibosete, ele curvou-se com o rosto no chão, e Davi disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete, que versículo nós estamos, irmãos? Mefibosete, queria saber se você está prestando atenção. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto?
Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos, 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Amém? Queridos, eu destaco aqui algumas verdades bíblicas, espirituais e curadoras dentro desse texto bíblico. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês é que feridas emocionais existem, mas não podem ser alimentadas. Vamos ao texto, 2 Samuel 9, versículo 3, a parte B. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Olha a resposta de Mefibosete para Davi, quando se encontrou. Versículo 8. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Queridos, diante dessas 2 respostas, nós podemos imaginar que uma resposta preconceituosa de Ziba, porque ele falou: tem ainda um filho de Jonatas, mas ele é manco, ele tem um problema nas 2 pernas dele, ele é coxo. Que resposta preconceituosa. E também a resposta do próprio Mefibosete. Ele falou: quem sou eu para que o meu senhor me considere? Eu não passo de um cão morto. Eu imagino aqui que Mefibosete pudesse ter pensado e nutrido um pensamento de desvalorização pessoal. Lembra como ele estava? De vergonha e também de uma baixa autoestima. E o nome Mefibosete significa aquele que espalha vergonha. Mas vamos ver quem foi Mefibosete. Ali em 2 Samuel 4, versículo 4, diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos, quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair, e ele ficou aleijado. Olha só. Nós vemos então que Mefibosete, ele era de uma família real. Ele era neto de Saul, do rei Saul. Ele era filho de Jonatas, e Jonatas era um amigo íntimo de Davi, do rei Davi. E ele fica coxo, com 5 anos de idade. E ele vai para a cidade, leva-o, para a cidade de Lodebar. Ele mora em Lodebar 15 anos, imagine, 15 anos. Vai para lá com 5, vive lá 15 anos. No hebraico, a palavra Lodebar significa literalmente sem pasto ou sem comunicação, imagina. O estado dele, emocional e físico, e ainda morando numa situação dessa, numa cidade dessa. Sem pasto, a ideia de um lugar árido, de um lugar sem recurso,
de um lugar precário para viver. E sem comunicação, é realmente um lugar esquecido, sem notícias. E Mefibosete, queridos, ele carregava essas marcas visíveis e invisíveis, esses traumas que o limitavam, e também os preconceitos dos seus, né, daqueles que o amavam, que ele amava. Mas, queridos, o que a gente pode tirar disso? Eu digo para você e para mim, que pode ser que na sua mesa esteja alguém como Mefibosete. Não digo assim literalmente. Talvez estejam pessoas sentado à mesa contigo, pessoas que têm essas emoções de rejeição, de desprezo, de uma baixa autoestima, que está ali calado, quieto, não pode se expressar, um sentimento de incapacidade, de rejeição, de medo, ou até pode ser até você mesmo com esse tipo de sentimentos. Por quê? São feridas na alma. Esses sentimentos, esses comportamentos são feridas na nossa alma, que não podem ser nutridas. Nós não podemos alimentar esses comportamentos, essas situações. Elas devem ser curadas, meus irmãos. E muitas vezes, esses sentimentos foram causados não por pessoas lá de fora, foram causadas muitas vezes por pessoas ali dentro do nosso lar. Pessoas que nós mais amamos, nos causaram esse tipo de sentimento ao longo da nossa vida. Queridos, o que eu estou tentando dizer aqui para cada um de vocês, é que muitas vezes no nosso lar, lá na nossa mesa, quando nós estamos com os nossos pais, os nossos filhos, nossos cônjuges, os irmãos ali, não encontra em casa um espaço de escuta, de conversa, de diálogo, onde a gente pode ser a gente mesmo, onde eu posso falar dos meus sentimentos sem preconceito, sem medo de rejeição, sem medo daquilo que eu vou ouvir de volta. Um espaço de segurança. Porque, queridos, tem muitas situações, eu posso falar algumas situações, não muitas, que de repente o filho traz à mesa, quando a gente fala à mesa, traz a consciência dos pais, e os pais falam para outros. O filho abre o coração para o pai, e os pais falam para o outro. Não há um ambiente de segurança, e aí o filho ele vai se retraindo, ele vai se enclausurando dentro de si mesmo. E muitas vezes o próprio cônjuge, a mulher começa a falar dos sentimentos dela. Para, não mais ouvir. Chega, você fala demais. De repente tem um Mefibosete lá na sua casa. Ou de repente o esposo. O esposo também, ele quer falar dos sentimentos dele, e a esposa não reage com um ouvido atento. O que ele está querendo me dizer? Ah, mas você é homem. Homem não chora. Homem chora. Homem pode chorar. Não tem essa que homem não chora. Homem tem sentimento. Tem que pôr o coração para fora. Tem que pôr o sentimento para fora. Queridos, não há espaço onde os nossos queridos ali não possam ser eles mesmos. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você estamos com excessos. Muito excesso. Não sei se é redundante falar muito excesso. Excesso de quê? Do que nós estamos com excesso, gente? Excessos de cansaço. Estamos com excessos de trabalho. Estamos com excessos de tela. Estamos com excessos de redes sociais. Excessos. Com coisas que realmente podem até ser importantes, mas não colocamos limite. Aí, quando nós nos encontramos à mesa, aquele momento que você escolhe, porque, de repente, na sua dinâmica familiar, não tem aquele horário para vir almoçar, mas, pelo menos, uma refeição, é importante vocês estarem à mesa juntos. Então, quando nós estamos com esses excessos, que nós nos colocamos à mesa, eu estou tão exausta, eu estou tão cansada, que eu estou de corpo presente, mas a alma está distante.
a alma distante, o coração distante, os olhos, os ouvidos distantes. Não estou com o ouvido e os meus olhos atento à necessidade do outro, aquilo que ele quer falar. E nós estamos assim, olha, por conta das redes sociais, a gente não tem paciência de ouvir. Quando um vai formular uma ideia, tá bom, já sei o que você vai falar. Não tem paciência de ouvir uma criança formulando aquilo que está no coração dela. Estão calando a voz da criança. Dá lá o celular para ela, papai, mamãe, eu quero ter a sua atenção. E o que se faz? Entrega o celular. Queridos, quando nós estamos à mesa, tem cura. E muitas vezes, queridos, então a gente age de forma inadequada ali na mesa, perdendo a nossa oportunidade de nutrir não aquelas feridas, mas nutrir uma comunhão no lar, como filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos da luz, irmãos. Queridos, veja o que a palavra de Deus nos ensina em Efésios 4:31. Livrem-se. Vamos falar juntos? Não, só a palavra livrem-se. Vamos lá, 3, 4. Livrem-se. Gente, não é livrem-se. Vamos lá. Livrem-se. É uma ordem de Deus. Do quê? De toda a amargura, da raiva, da ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. O que a gente vê, queridos? A gente vê que essas emoções, a ira, a calúnia, a maldade, né, algumas dessas, elas são inerentes do ser humano. Nós somos humanos, certo? A Bíblia não nega isso. A Bíblia não nega a dor que esses comportamentos causam. Porque são reais, a dor que esses comportamentos causam. Só que, queridos, eu e você somos humanos, ok? Não somos extraterrestres, somos humanos. Sim, somos humanos. Mas nós somos da família de Deus. Amém, igreja? Nós somos aquele que Cristo Jesus veio e nos resgatou. Nós somos aqueles que somos uma nova criação em Cristo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus está sendo formado em mim. Eu sou habitada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, a Bíblia diz para nós que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, não entristecermos o Espírito Santo de Deus, pelo qual Deus nos deu este selo para o dia da nossa redenção. O Espírito Santo de Deus se entristece todas as vezes que eu e você agimos dessa forma, com ira, com braveza, com uma amargura, e aí a palavra de Deus diz, livrem-se. E a palavra de Deus, ela nos proíbe de nós alimentar essas emoções, alimentar esses comportamentos. Por quê? Porque nos destrói, porque destrói a nossa família. Por isso que a Bíblia fala, livrem-se. É uma ordem. Porque, queridos, se eu e você alimentarmos a amargura do nosso coração, ela vai produzir em nós um distanciamento e um isolamento familiar. Eu estou amargurada, eu não posso falar, eu não encontro um ambiente seguro, então eu vou me isolando. E se dermos vazão à ira e à raiva, que é inerente da raça humana, um dia, com certeza, vai virar explosão. Ira e raiva, vira uma explosão. E aí, quando explode, o que vai aparecer? Palavras ásperas, calúnias. Aí a mesa, onde poderia ser um espaço, um ambiente de conversa, de cura, de restauração, há só condenação, gritaria, falácia que não agrada a Deus. Então,
o que nós vamos pensar, irmãos? Não é sobre o que aconteceu. De repente, você está lá na mesa, acontece uma discussão, porque você também não está legal, porque todos nós temos essas emoções. Somos, né? E aí aconteceu uma desavença ali. Mas nós não temos que pensar sobre o que aconteceu. Mas eu e você, nós temos que pensar, porque foi uma situação real, aconteceu, o seu sentimento é legítimo. Sim, eu fiquei chateada. Sim, eu fiquei com raiva. Mas e aí? Eu tenho que pensar com o que eu vou fazer com isso. O que eu vou fazer com isso? Por que, queridos, com esses tipos de comportamento? Porque tem muitas pessoas que eles não aceitam, eles negam esse comportamento. Quando alguém vai fazer a abordagem para eles, para chamar a atenção, ou o pai, ou o filho, enfim, não, eu não sou assim. Eles negam. E eles não querem ajuda de nenhuma forma. Então, queridos, as pessoas assim, elas não têm uma consciência do que aquele comportamento pode causar feridas nela. Acha que vai passar. E aí vai levando para o outro dia, vai levando para o outro dia. E aí o que acontece? Vai se fechando, vai criando os traumas no coração. Queridos, e Deus é tão maravilhoso, Deus cuida tanto da gente, que Ele não só manda tirar, mas Ele também mostra o que colocar no lugar. E aí eu entro na minha segunda verdade desse texto, que o amor, ele cura as feridas da alma. Queridos, vamos ver ali, então, o que Deus manda colocar no lugar da ira, no lugar da raiva, no lugar das palavras ásperas, o que Deus manda colocar? É o próximo versículo de Efésios 4:32. Olha o que Deus manda a gente colocar. Em vez disso, sejam bondosos. Tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. E nós vemos isso na vida de Davi. Davi agiu exatamente assim. Foi o que exatamente Davi fez com Mefibosete. Sabe por quê? Porque Davi ele não tratou Mefibosete segundo a cultura da época. Lembrando, Mefibosete era de uma família real. Então, Saul e Jonatas morreram em guerra. Davi toma o trono, assume o trono. A cultura oriental da época era assim, quando uma dinastia entra no governo, aquela família nova domina, né? E manda matar os descendentes da família antiga, para que não haja nenhuma concorrência no trono. Era cultura da época. Esse era o pano de fundo em que eles estavam vivendo. Só que é bem provável que Mefibosete, realmente, eu imagino que ele estivesse com medo que Davi o matasse. Porque, em tese, Davi poderia fazê-lo. Por causa da cultura, certo? Da cultura oriental da época. Mas o que nós vimos? Que Davi, ele age como um homem segundo o coração de Deus. De alguém que ama a Deus e que vive os propósitos de Deus. O desejo, Davi teve desejo, teve a bondade na vida de Mefibosete. E o desejo de bondade é incondicional, assim como o amor é incondicional. Queridos, quando eu e você agimos com bondade, com compaixão, perdoando uns aos outros da nossa família, o amor de Deus, ele é revelado. Por isso que nós temos que agir assim. Por isso que a Bíblia fala, livre-se da ira, da raiva e coloque no lugar isso. Para nós vivermos como homens e mulheres de Deus. E nós vamos ver no texto aqui como que Davi foi bondoso para com Mefibosete. O Jonatas era o pai. Vamos ao texto de 2 Samuel 9:3 e depois o 9, 10 e 11. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele.
Então o rei mandou chamar Ziba, olha só o que Davi fez. Então Davi mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, Ziba, seus filhos e seus servos vão cultivar a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, o neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. E aí, o Ziba, ele tinha 15 filhos, 20 servos, e se rendeu. Sou eu, servo. Respondeu Ziba: farei tudo que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Aqui é prova da bondade de Davi para com a vida de Mefibosete. Ele mostrou a bondade de Deus. Queridos, e nós temos essa oportunidade no nosso lar, na nossa família, porque é na nossa casa, na nossa família, que vai se instituindo. É a primeira igreja, é na nossa casa. O primeiro altar é na nossa casa, é na nossa família. Vemos que o amor, ele cura as mais profundas feridas da alma. Queridos, quando nós escolhemos agir em amor com os de casa, considerando as necessidades deles, as necessidades emocionais, as necessidades espirituais, nós escolhemos perdoar, escolhemos o quê? Não ferir de volta. Porque, queridos, os filhos talvez ferem os nossos corações, mas eu não posso escolher ferir de volta. Os esposos podem ferir os nossos corações, mas nós não podemos escolher ferir de volta. A esposa fere os nossos corações, os vossos corações, mas vocês não podem escolher ferir de volta. Os irmãos se ferem uns aos outros, mas eles não podem escolher ferir novamente. Não pode. Porque, queridos, eu e você, nós vamos escolher o padrão de Deus. Nós somos família de Deus. Nós somos um povo diferente. Nós temos que ser um povo diferente. Queridos, quando nós nos reunimos aqui nessa noite fria, nós saímos do aconchego da nossa casa, nós adoramos um Jesus, nós invocamos um Jesus, nós falamos da palavra de Jesus. Sabe quem é Jesus? Vocês estão percebendo como o Espírito Santo está nos conduzindo nessas séries? Nós tivemos uma série falando quem é Jesus, quem é o Messias. Quem é Jesus para você? Queridos, Jesus não é um conto de fada. Queridos, Jesus não é uma opção. Jesus, Ele é o caminho. Jesus não é um dos caminhos. Para você ter vida, queridos, é Jesus. Então, eu e você, queridos, Deus, em Cristo Jesus, nós estamos aqui no mundo das trevas, pecado, com ira, com raiva. Em Cristo Jesus, Deus nos tira desse reino e nos transporta para o reino do Filho do amado. Jesus é o amado de nossas almas. Então, se eu e você temos Jesus, a nossa família, quando nós estivermos à mesa, é esse lugar de cura. Tem que ser esse lugar de cura. Mas, infelizmente, queridos, ainda há famílias cujos membros não se respeitam. Não consideram as necessidades uns dos outros, são ingratos. E muitos deles se vitimizam. E vitimização, normalmente, é perfil ou característica de pessoas que são ingratas. Recebe, e ainda fica se tornando vítima. Ou seja, não há contentamento no coração. A pessoa não está contente com nada, não está satisfeito com nada. Mas veja aqui que o apóstolo Paulo nos ensina através do Espírito Santo, na vida dele, quando ele escreve ao Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Olha só, olha a verdade dessa palavra. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão,
e paciência. Ele que nos escolheu. Foi ação de Deus escolher você. Foi privilégio seu ouvir a voz de Deus e dizer sim. E hoje Deus está falando aqui com você. O que você vai responder a Ele? E Ele nos escolheu para a gente ser um povo santo. Santo significa também, tem a tradução, separado. Eu sou o povo de Deus separado. O que isso quer dizer? Que eu não ando segundo o sistema desse mundo. Gente, a mídia social está tentando nos rotular, está tentando nos mostrar, nos desestruturar, nos fazer desacreditar dessa palavra, para nós vivermos segundo o que eles querem que a gente viva. Mas eu e você somos da família de Deus, um povo santo, um povo separado, um povo amado por Deus. E nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, que nós temos que revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Isso é comportamento dentro de casa. O pastor Euler sempre fala, normalmente a gente é paciente, a gente é bondoso, né? Com os de fora. E com os de casa, que aguenta a nossa bucha, a gente é intolerante. Mas esse é comportamento dentro de casa. E não diz respeito só aos pais, não, viu? Porque tem filhos que acham que só o pai tem que ter paciência com ele. Não. E também não é comportamento só de esposo, porque o esposo é o sacerdócio do lar, então ele que tem que dominar, ele que tem que fazer tudo isso. Não. É de todos nós. De todos os membros da família. E em prática, gente, a compaixão. O que é ter compaixão? É entender o outro. Como eu vou demonstrar a minha compaixão com o outro, eu vou sentir a dor do outro. Mansidão é eu controlar as minhas reações. A mansidão é isso. Porque a gente ouve coisa que a gente não gosta. Pastor Euler, de vez em quando, dá os exemplos aqui, né? Quando eu ouço algo que eu não gosto, eu fico brabinha, né? Mas eu ouço o que eu não gosto, eu vejo o que eu não gosto, eu preciso controlar a minha reação. Aí daí eu fico quieta. É melhor do que eu xingar, né? Não que eu xingo. Te amo, meu amor. Não é isso. Então eu me controlo. Porque, gente, eu sou humana, certo? Eu sou humana, ainda não tem asinha. Não tem asinha aqui ainda. E paciência é o quê? Eu tenho que suportar o processo. Eu tenho um processo, vocês têm um processo, cada um da família tem um processo. Eu tenho que respeitar e suportar. Por que o meu filho não aprende? Poxa, você é um adulto. Você que tem que ter a paciência com o seu filho. Não é o seu filho ter paciência contigo. O adolescente também da mesma forma. Queridos, a família saudável não é aquela que não erra. Todas as famílias erram. Mas a família saudável é aquela que trata com amor e com graça. Essa é uma família saudável. Quando a gente se trata com amor e com graça. E aí, queridos, quando esse amor entra, sabe o que acontece? A mesa muda completamente. Aleluia! Então, vou ali agora para a minha última verdade desse texto. Na mesa, o amor cobre e cura. Vamos ao texto, que vai falar sobre o poder do amor, ali de Colossenses 3,14. Acima de tudo, ou seja, tudo que eu fizer, acima de tudo, eu tenho que me revestir do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. E agora em 2 Samuel 9,13, olha só, é maravilhoso. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Olha o que o poder do amor faz. Mefibosete morava numa cidade que era total destruição, isolamento total.
O próprio nome dele era uma vergonha, aquele que semeia vergonha. E aí o amor de Davi para com ele fez com que ele fosse morar em Jerusalém e comer à mesa do rei. Isso é amor. Queridos, quando nós nos comportamos em amor, com atitudes, com as nossas falas, com as nossas escutas, quando nós fazemos tudo isso alicerçado em amor, lembrando que o amor é incondicional. E o que é incondicional? Eu vou amá-lo apesar de. Ele não precisa me amar de volta, mas eu vou amá-lo. É o que Deus fez conosco. Então, queridos, quando nós amamos e vivemos esse princípio que é fundamental nos relacionamentos, o resultado é a união e a paz. Você tem que decidir, você tem que tomar a decisão de amar assim. E Davi agiu com amor de Deus para com Mefibosete, porque o amor cobre todas as falhas. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entrega o Filho dEle para morrer por nós. E eu e você temos falhas ou não? Nós recebemos este amor de Deus através de Cristo Jesus. Agora, quando chega a nossa vez de amar os outros, amar os nossos queridos, que pisam no nosso pé, que muitas vezes mexe com o nosso orgulho, a gente não quer amar? A gente quer estar bater na mesa, quem manda aqui sou eu? Não. Não é isso que Deus deseja para os filhos e filhas dEle. Nós somos um povo diferente. Devemos ser um povo diferente, porque senão nós vamos misturar ali, nós vamos misturar, e quando Jesus Cristo voltar, cadê o meu povo? É a luz dele em nós, é a marca, é o selo do Espírito Santo de Deus em nós, que é o selo para a nossa redenção, e nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Queridos, talvez você, assim como eu, esteja pensando, mas eu não consigo. Eu sou brava, eu sou intolerante, eu sou raivosa, eu não tenho paciência. Aliás, eu sou muito passivo. Eu tenho que tomar umas decisões e eu não consigo. Quando você precisa tomar uma decisão e você não consegue. Talvez você está com esse sentimento, ninguém se importa comigo dentro de casa. Talvez você está se sentindo um desamparado. Mas eu não sei quais são os seus sentimentos. Eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são as suas frustrações, os seus medos, as angústias, a sua falta que você tem dentro de si, eu não sei. Meus irmãos, mas eu sei, e eu creio, e eu conheço o que Jesus Cristo disse, e eu quero compartilhar esse versículo com vocês. De Mateus 11, 29. Jesus disse: tomem sobre você o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Queridos, nós estamos com tanta correria, nós estamos com tantas exaustão, e Jesus está falando nesta noite, ei, toma o meu jugo, ele é suave, eu quero tirar esse fardo de vocês, eu quero tirar essas preocupações da vida, o que será do meu filho, o que será da minha filha, o que será do meu esposo, o que será da minha esposa, é isso que Jesus Cristo quer tirar, e Ele está dizendo, aprendam comigo. Querido, Jesus está à mesa todos os dias com você, e Ele quer nos ensinar. Lembra que na mesa tem ensino? Jesus quer nos ensinar a ser manso e humilde com os nossos familiares. Jesus quer nos ensinar isso. Porque, querido, sem Jesus, Jesus é tudo. Sem Jesus, nós não temos condição alguma da gente definir o que é bom do que é mal. Nós não temos condição de definir sem Jesus do certo do errado. Porque, querido, somente Deus tem um diagnóstico preciso sobre toda e qualquer situação. É só Deus que sabe
O nosso Deus que é soberano sobre todas as coisas. É Ele, é por isso que eu e você devemos depender dEle, somos dependentes dEle. Sem Ele, sem Jesus, nós não conseguimos discernir a nossa mão direita da nossa mão esquerda. É Ele, é tudo sobre Ele. Então, queridos, nós nos ajuntamos aqui, não é só para passar mais uma noite, é porque eu e você saímos dEle, nos movemos nele, voltaremos para Ele. É essa que é a nossa vida. É isso que nós temos que levar para onde nossos pés levarem. É essa vida de Cristo, é essa cura de Cristo. E começa na nossa casa, no nosso primeiro altar, na nossa primeira igreja, é na nossa família. E para concluir, queridos, eu quero recapitular. Primeiro ponto. Todos nós carregamos feridas emocionais e espirituais. Mas nós não podemos alimentar essas feridas. E Deus, Ele prepara a mesa para que a família estejam juntas, para curarem essas feridas, através de um ambiente seguro, de um ambiente de escuta, de respeito, proporcionando espaço acolhedor e perdoador dentro do seu lar. Segundo, o amor cura as feridas da alma. Resumindo tudo, gente, que nós conversamos hoje. Assim como Davi, ao colocar Mefibosete à sua mesa, sendo resgatado da vergonha para a honra. Quando nos portamos à mesa como filhos e filhas de Deus, agimos como pessoas segundo o coração de Deus. Como? Com compaixão, com paciência, com mansidão. E aí, o milagre da cura vai acontecer. E o resultado será união e paz no nosso lar. Terceiro e último, na mesa, o amor cobre e ele cura. Não somos autossuficientes, não temos condições de viver nesta dimensão em nosso lar, se não recorrermos a Jesus, aprendendo com Ele a sermos manso e humilde de coração. Devemos nos revestir do amor de Cristo todos os dias, porque onde não há amor, tudo vira motivo de crítica e medo, mas onde há amor, tudo vira oportunidade de cura e restauração. Lembre-se sempre, irmãos, o amor não ignora erros, mas impede que eles destruam o lar. Mefibosete foi curado emocionalmente e socialmente. Por quê? Porque alguém decidiu agir, não com justiça fria, mas com amor, com graça e bondade de Deus. Aleluia. Nessas condições, tem cura absoluta em nossas vidas, em nossa família. Aleluia. Queridos, eu quero deixar 3 questõezinhas para nós refletirmos e praticarmos durante essa semana. Que você possa realmente pensar sobre: existe algum comportamento ou sentimento destrutivo que eu preciso remover do meu coração? Existe ira, existe raiva, existe calúnia, existe palavras que destroem o meu próximo? Palavras ásperas? Existe. Tem que ser removida do meu coração, que o Espírito Santo esteja sondando o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nesta hora. Outra pergunta para você refletir e praticar: existe alguma ferida aberta em minha família? Tem alguma coisa que nós como família não conseguimos tratar ainda, não está resolvido? E uma ferida aberta, para ela ser curada, ela tem que mexer na ferida. E muitas vezes a gente não quer conversar assuntos sérios, que mexem com a gente, mas tem que falar. A pergunta é: tem feridas ainda abertas na sua família? Que o Espírito Santo de Deus esteja mostrando. Que você tome essa decisão de cura, de curar a si e de curar o outro.
E o que eu posso fazer hoje para mostrar a bondade de Deus em meu lar? Será que hoje eu posso ser mais mansa na minha casa? Será que hoje eu posso ser mais compassiva, ter compaixão na minha casa? Será que hoje eu posso exercer mais misericórdia com os meus queridos? Que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração. Convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e continuar com o seu coração fazendo essa oração. Ore, meus irmãos, porque o Espírito Santo se entristece quando nós agimos assim. Somos humanos, somos falhos, e é por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus está aqui. Ele quer curar os traumas da sua alma, os traumas nas suas emoções, na sua vida espiritual. Se você tem algum trauma espiritual, se você sofreu algo também em qualquer igreja, na família de Deus, que você receba cura hoje, porque Jesus Cristo está prestes para voltar. Nós cremos nisso. E Ele vai ver o selo dEle, o Espírito Santo dEle em nós. Peça perdão, irmãos, se você ou eu também agimos de forma inadequada, com comportamentos destrutivos. Livre-se e peça a Jesus: Jesus, eu não sei, eu não consigo. Ele está aí com você agora. Faça essa oração sincera. Não precisa escolher palavras, só abre o seu coração. Ore, meus queridos. Fale para Ele, fale para Jesus. Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador, mas Ele é seu amigo. Ele te entende. Fala para Ele: Jesus, eu sou tão bravo. Tem hora que eu não me controlo, mas me ajuda, Jesus. Hoje à noite eu ouvi que o Senhor está aqui para me ensinar. Então eu quero aprender contigo, Jesus. Eu quero, Jesus, aquele que tiveram uma filha, os pais aqui que tiveram uma filha, você vai querer que a sua filha case com um homem parecido com você? Aquelas irmãs que têm filhos homens, vai querer que case com uma mulher parecida com você? Jesus está aqui para curar, meus queridos. Jesus não é uma opção. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da cura. Pelas pisaduras dEle, pela cruz nós somos curados. Mas é necessário que eu e você tomemos consciência do nosso estado e que nós venhamos a dizer: eis-me aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra revelada. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor ocultou a sábios e tem revelado a humildes. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso. E obrigado, Pai, por cada vida que aqui está, Senhor. E eu te peço, Jesus maravilhoso, ensina-nos a sermos mansos, a sermos humildes de coração, assim como o Senhor é. Ensina-nos, ó Deus, a trazer cura, Pai, à nossa família através de Cristo em nós. Ensina-nos a sermos melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos e filhas, melhores pais, melhores noras, melhores genros, melhores irmãos. Ensina-nos, Jesus, porque nós queremos continuar sendo filhos da luz, o sal da terra, a luz do mundo, nesta cidade, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, pela vida de cada um, no nome de Jesus.